comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 9. 1 Reis, capítulo de número 9, Antigo Testamento. Quantos acharam? Diga amém. 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Amém? Somente até aí. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa aqui é uma das expressões lindas e importantes, a qual o Senhor se dirige a Salomão, diante da consagração e da edificação do templo. Haja vista que o texto que nós temos em apreço, o Senhor aparece a Salomão em um outro momento. E essa é a segunda vez que o Senhor aparece a Salomão, porque Deus é um Deus que deseja se revelar a nós. A maneira que o Senhor se revela na história, ela passa por momentos de mudança, por momentos de transição. Em alguns momentos você vê Deus se manifestar e se revelar em alguns momentos na sarça ardente. Você vê Deus se revelar e se manifestar na nuvem de glória, na coluna de fogo. Você vê Deus se revelar e se manifestar abrindo o mar vermelho. Você vê Deus se manifestar com juízo também, enviando as pragas do Egito. Deus se manifestando e se revelando através do seu juízo. Você vê Deus se manifestar também através da sua glória, do teu poder, da tua presença. Você vê Deus também se apresentar a Adão e Eva na viração do dia no jardim do Éden. Agora uma coisa eu sei: Deus se manifesta de uma maneira ou de outra, em juízo, em amor, em graça ou em glória. Mas uma coisa eu tenho certeza: independente da forma que o Senhor manifestou no passado ou no presente, uma coisa eu sei: Deus nesta noite quer nos ensinar também que Ele quer se revelar a nós, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Deus quer se revelar a nós. Deus quer manifestar também a glória dele na minha vida, na sua vida. E mais do que isso, Deus também quer ter relacionamento conosco. Aleluia! Não somente manifestar a sua glória, não somente revelar o teu poder. Deus também quer revelar também a sua intimidade. Deus quer relacionamento com cada um de nós. Ao ler esse texto, Salomão edifica um templo que era também sonho de Davi teu pai. Davi sonhava tanto com a edificação de um templo para Deus. Eu precisava aqui de um
tempo ainda maior para explicar sobre isso. Davi sonhava tanto, que mesmo depois da sua morte, Davi deixou a sua oferta separada, para que mesmo depois da sua morte, a sua oferta pudesse ser entregue ao templo e à construção do templo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim: eu posso morrer, mas a minha oferta de sacrifício está de pé diante da presença do Senhor. É a mesma coisa que aconteceu com Abel. Abel morreu, mas diz a Bíblia que a oferta de Abel falava. A oferta também fala. A oferta também é expressão de adoração. Davi chegou a dizer que ele não poderia oferecer para Deus uma oferta que não custasse a ele sacrifício. Porque para Davi, ele poderia ofertar algo para o Senhor, mas não poderia ser uma oferta que fosse a sobra. Ele era rei. Imagina a oferta de um rei. Não poderia ser sobra, não poderia ser qualquer coisa. Tinha que ser uma oferta que exigisse dele sacrifício. Irmão, pare para pensar. Às vezes Deus vai exigir de nós uma entrega que custa o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso amor, o sacrifício da nossa oração, o sacrifício do nosso jejum, o sacrifício da nossa leitura da palavra, o sacrifício do nosso tempo a sós com ele, o sacrifício também da nossa entrega de uma oferta generosa na presença do Senhor. Veja que Deus espera de nós que nós adoremos a ele em todas as áreas da nossa vida, e que do nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma seja expressão de adoração a ele. Agora, entenda algo. Ao ler esse texto, Deus se manifesta a Salomão dizendo: eu ouvi a tua oração e a tua súplica. Veja que não é apenas uma oração, é uma oração e uma súplica. O próprio Deus que está dizendo isso. Eu ouvi a tua oração e a tua súplica, são coisas diferentes. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu já orei e Deus não me respondeu. É porque Deus muitas das vezes está esperando depois da sua oração uma súplica. A súplica, ela é a perseverança, a insistência de buscar ainda mais a presença e a glória de Deus sobre a tua vida. Agora entenda isso. Quando ele diz assim: eu ouvi a tua oração e a tua súplica perante mim, ele está dizendo: Senhor, eu santifiquei, eu coloquei o meu nome neste lugar. Agora entenda algo: os meus olhos e o meu coração estarão aí todos os dias. Tem alguém aqui comigo? Ou seja, Deus ouviu a oração dele. Você não quer a minha glória? Sim. Você não quer a minha presença? Sim. Agora entenda, a partir de agora, os meus olhos e o meu coração estará sobre este templo, sobre você, todos os dias. Eu não sei se isso, meu irmão, te conforta ou te preocupa, em saber que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Eu não sei se isso te conforta ou te preocupa, mas eu quero dizer, deveria te alegrar, deveria te confortar, saber que você não está sozinho. Ah, meus amigos me abandonaram. Amém, irmãos, não foi abandono, foi livramento de Deus na sua vida. Eu tenho aprendido com Deus que as perdas que nós sofremos no meio do caminho, eu tenho aprendido com Deus que as pessoas que nos abandonam no meio do caminho, não foi abandono, não foi perda, foi o livramento de Deus na sua vida. Você não enxergava lá na frente o que ia acontecer, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Eu estou preservando a minha filha, eu estou preservando o meu filho, eu estou tirando isso do caminho dele, eu estou tirando isso do caminho dela. Sabe por quê?
Porque lá na frente, Deus já está no teu futuro. Ele está guardando o teu deitar e o teu levantar, a tua entrada e a tua saída. Então Deus está preservando você. É a glória dele sobre a tua vida, é o coração dele sobre a tua vida, é os olhos deles te guiando, orientando o teu caminho. Meu Deus do céu, alguém recebe essa palavra aqui hoje e dá um brado de glória ao Eterno de Israel. Pastor, mas eu não entendo. Nem precisa entender, precisa confiar. Esse é o problema nosso. A gente quer entender tudo. Quem diz que a gente tem que entender? A gente tem que confiar. Agora, entenda algo. Quando Deus olha para e diz para Salomão, Deus coloca algumas exigências. Ele diz o seguinte: olha, e se tu andares perante mim, como andou teu pai Davi? Então, Deus é um Deus também de exigências. A gente quer tudo de mão beijada. Ah, Jesus. Olha o que o texto está dizendo: se você andar perante mim como andou Davi, teu pai, ele andou como? Com inteireza de coração e com sinceridade. Davi era tão sincero que quando ele pecava, ele não escondia o próprio pecado. Aí tem gente que fica jogando: mas pastor, como é que Davi foi segundo o coração de Deus e pecou, e adulterou e fez isso? E você faz o que, meu filho? Só que ninguém vê o que você faz. Davi foi macho. Ele confessa, ele se quebranta, ele se derrama, ele faz jejum, ele se veste de pano e cinza, ele vai para os pés do Senhor. Nós precisamos entender a nossa fragilidade, nós precisamos entender o nosso pecado, nós precisamos entender as nossas fraquezas. As nossas fraquezas não devem nos afastar de Deus, as nossas fraquezas devem nos colocar aos pés do Senhor. Eu vou repetir: tem muita gente que quando está diante da sua fraqueza sai da igreja, porque tem vergonha da igreja, tem vergonha de Deus, porque está fraco, porque errou, porque você pecou. Não, é o contrário. Você errou, você pecou, você sabe que é fraco, nós somos fracos, nós somos pequenos. É justamente isso que deve nos colocar na dependência de Deus. É justamente isso que tem que nos colocar nos pés do Senhor. A Bíblia diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A sua fraqueza não é para se afastar de Deus, a nossa fraqueza não é para se afastar de Deus, a nossa fraqueza tem que nos colocar nos braços do Pai. Então, como que Davi andou? Ele dizendo: com inteireza de coração e com sinceridade. Isso tem a ver com o quê? Temor do Senhor. Eu já preguei aqui sobre o temor do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os meus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Olha aqui, a palavra de Deus diz: olha, sobre tudo que você tem que guardar, guarde uma coisa. Tudo que você tem ouvido, o fim é o seguinte: teme a Deus e guarda os meus mandamentos, porque isso é o dever de todos nós. Isso tem a ver com o temor, isso tem a ver com a nossa vontade diante do Senhor. Ou seja, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos o Senhor, e qual deve ser o nosso desejo? Estar perto dEle. Irmãos, a questão é que a gente não pode usar a onisciência de Deus como desculpa para não buscar a Ele, e para deixar de dizer para Deus o que precisa ser dito. A gente diz assim: Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou orar, Ele sabe que eu estou triste. É o contrário, Deus sabe, mas Deus quer ouvir de você a expressão do seu coração.
Quando Deus chega no jardim e fala assim: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Mas por que Deus falou? Porque Deus queria ouvir de Adão a sinceridade, a inteireza de coração, a expressão. Ele disse assim, Adão disse, não, nós estamos nus. Aí Deus falou assim, mas quem disse que vocês estão nus? Quem disse isso para vocês? Percebe? Deus sabia de tudo, sim. Deus sabe de tudo, sim. Mas Deus quer relacionamento. Se você não aprender a falar com Deus, a ser sincero com Deus, você vai se tornar uma pessoa preguiçosa. Nós vamos nos tornar pessoas preguiçosas e manipuladoras. Na oração, às vezes, você quer manipular a vontade de Deus. E sabe qual é a oração que nós devemos fazer? Perguntar a Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina. Uma parte da oração que o Senhor ensina diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como que é as nossas orações? Em modo geral, a gente pede a vontade de Deus ou a gente pede a nossa vontade? Geralmente nas nossas orações a gente pede a nossa vontade, mas a oração que o Senhor nos ensinou é: seja feita a tua. Outra coisa que a oração do Pai Nosso nos ensina, diz assim: perdoe as nossas dívidas, ou perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é isso? Sabe o que diz nessa parte da oração? Está dizendo o seguinte: Senhor, me perdoa no mesmo padrão que eu estou perdoando os outros. Não é isso que está dizendo? A oração está dizendo, Senhor, me perdoa com o mesmo padrão que eu uso para perdoar os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas pensa. Deus pode te perdoar com o mesmo padrão que você usa para perdoar as outras pessoas? Você imagina se Deus usa esse padrão? Você demora quanto tempo para perdoar alguém? Você fala assim, eu perdoo todo mundo. Seja sincero. Seja sincero. E aí um ponto interessante, que quando o Senhor fala para Salomão, dizendo, olha, seu pai andava com inteireza, e ele também andava com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei. Ou seja, Davi fazia aquilo que estava no coração de Deus, a direção de Deus. Tinha um direcionamento. Tinha que guardar os mandamentos. Tinha que guardar os estatutos. Tem gente que não guarda nada. Tem gente que não guarda o que é essencial. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pai que ia dar um carro para o filho quando ele completasse 18 anos de idade ou algo desse tipo. Quando chegou no dia do aniversário, o pai chegou para ele e falou assim: o pai, em vez de levar o carro para o filho, o pai leva uma Bíblia. Dia do aniversário, o pai pega a Bíblia no dia do aniversário, e o filho, pensando que ia ganhar um carro, e o pai fala assim: meu filho, eu poderia te dar tantas coisas especiais para você, mas eu pensei que eu tenho que te dar algo muito mais especial do que um carro, porque um carro acaba. Um carro, ele enferruja, ele estraga. Agora, o que eu vou te dar não vai se acabar. Aí o pai entrega uma Bíblia com uma carta dentro e fala assim: meu filho, eu quero te dar esta Bíblia. E eu escrevi uma carta com muito amor, em comemoração ao seu aniversário. É uma expressão de papai para você. E tudo que você precisa na vida está aqui nesta Bíblia. Todos os seus sonhos estão aqui na palavra do Senhor. Tudo que você precisa para agora e daqui para frente está aqui na palavra do Senhor. O papai escreveu uma cartinha com muito amor, está aqui dentro, depois de você ler com calma. Irmãos, diz a história que me contaram, que o filho ficou tão revoltado que ele pegou a Bíblia e deixou no armário ou em cima de uma mesa, não quis nem saber da Bíblia.
ficou revoltado, ele ficou chateado. Mas o que o pai estava querendo dizer para ele? Não é problema nenhum você ter carro, não é problema nenhum de você ter uma bênção material, isso não é problema, isso é importante. Mas mais que importante do que tudo isso, são os valores e os princípios da palavra, isso ninguém tira de você. Os anos passaram, o pai morreu, o filho ficou muito triste. Alguns anos se passaram, os dias se passaram, o filho de repente falou o seguinte, deu uma saudade no pai, deixa eu ler a Bíblia que meu pai me deu de presente, que eu nunca li, que eu fiquei revoltado. Ele abriu a Bíblia, tinha uma dedicatória de papai para o meu filho, eu te amo, falando da palavra. Ele abre a carta, e a carta estava dizendo coisas lindas para ele, dizendo, o pai dizia que amava, que ele era lindo, que ele era importante, e naquela carta também dizia, essa Bíblia é sua, aqui tem tudo que você precisa, mas papai também separou para você uma chave do seu carro, o seu carro está de pé. Aí tinha um endereço na carta da concessionária, que era para o filho ir lá buscar na concessionária o seu carro. Mas o pai estava dizendo, mais importante que o carro é a palavra de Deus na sua vida. Mas papai separou um carro lindo para você, é só você ir no endereço tal, na agência tal, buscar o seu carro. Aquele filho chorou copiosamente, porque não valorizou os estatutos da palavra do Senhor, não valorizou aquilo que é essencial, e ele amargamente pediu perdão a Deus, em memória até do pai. E o que Deus está falando para Salomão? Salomão, guarde os meus estatutos e os meus juízos, porque se você guardar, eu vou confirmar o trono sobre Israel, sobre você. Tem muita gente que quer trono, mas não quer guardar mandamento. Tem muita gente que quer trono, mas não quer guardar os estatutos. Tem muita gente que quer carro. Tem muita gente que quer casa, mas não quer a coisa principal. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então o que Deus está querendo nos ensinar? Nós precisamos nos arrepender e abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui é a segunda vez que o Senhor se apresenta, se revela a Salomão. Na primeira vez está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Então, e o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Ou seja, Deus está dizendo, é arrependimento que gera avivamento, é humilhação que gera exaltação. Quer ser exaltado, se humilha. Quer ser honrado, se arrependa. Não existe avivamento sem arrependimento. Alguém quer avivamento dos céus aqui nesta noite? Então é noite de arrependimento. Alguém aqui quer exaltação e honra de Deus? Então se humilhe na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele a seu tempo vos exaltará. Oh, aleluia! A Bíblia diz que, aleluia, que nós precisamos entender que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas recebe essa palavra, mas a humildade precede a honra. Oh meu Deus, que nós sejamos homens e mulheres humildes diante do Senhor, para que o nome dEle seja honrado em nossas vidas. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe honra sem humilhação. É na dependência de Deus que se constrói uma vida espiritual saudável. Deus deu a direção a ele.
Isso é muito importante, a gente ter um coração de confissão. Irmãos, a verdade é o seguinte: ou a gente se quebranta, ou as próprias situações vão nos quebrar. É melhor você ser quebrantado do que ser quebrado. Porque a diferença? O quebrantado, ninguém precisa falar nada, ele já vai aos pés do Senhor. O quebrantado ama estar aos pés do Senhor. Então, ele ama estar na casa de Deus. Ele ama servir. Ele ama estar na casa do Senhor. Não importa se está cantando no altar, não importa se está na intercessão, não importa se está lá na porta cuidando do estacionamento, não importa se está lavando o banheiro, ele ama servir na casa do Senhor. Isso é raro. Eu já vi gente brigar porque não estava na escala do ministério de louvor, mas eu nunca vi ninguém brigar porque não escalou para lavar o banheiro. Eu já vi gente ficar chateada porque não colocou na escala da pregação, mas eu nunca vi ninguém ficar chateado porque não chamaram para a faxina da igreja. Eu me lembro de um irmão que ele amava tanto servir, que ele amava ficar limpando o banheiro na hora do culto, botando cheirinho, o ar bem perfumado, tudo limpinho, tudo organizado. Ele amava fazer isso. Só que ele ia preparado, ele jejuava durante a semana, ele clamava a Deus durante a semana, para poder limpar o banheiro, porque ele entendia o seguinte: olha o que ele sentiu no coração: as pessoas que entram no banheiro da igreja precisam ser tocadas pelo Espírito Santo dentro do banheiro da igreja. Aí uma vez ele não estava na escala, ele pediu: pastor, deixa eu cuidar de limpar o banheiro da igreja, servir ao Senhor. O que acontecia? Algumas ocasiões, a pessoa chegava no banheiro e de repente começava a chorar dentro do banheiro, tinha vergonha de sair do banheiro. Por que as pessoas vão pensar de mim se eu estou chorando no banheiro, chorando por arrependimento de pecado, chorando por causa da presença de Deus? Por quê? Porque tinha alguém que estava preocupado em limpar a casa do Senhor e abençoar vidas. Tinha gente que aceitava Jesus, não era no altar. Tinha gente que aceitava Jesus no banheiro, só confirmava aqui no altar. No banheiro. E ele fazia questão, ninguém queria ficar nessa escala, ele queria. Amor, serviço. Isso é o que? É uma expressão de alguém que ama servir. Porque não tem confirmação no trono, estando apenas no trono. Existe a confirmação do chamado que acontece antes do trono. Deus confirmou antes, mas não expôs ainda. Tem coisas que Deus já cumpriu, mas ainda não expôs. Tem coisa que Deus autorizou, mas ainda não habilitou. Por isso que é muito importante entender o que Deus estava dizendo para Salomão, e entender a essência que estava no coração de Davi, que era uma essência de adoração. Davi era um adorador. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, e disse: o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, e nem debaixo das terras, que guardas a aliança e a beneficência de Deus, teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Ou seja, quem anda de todo o coração diante do Senhor, é aquele que tem um coração de um verdadeiro adorador. Veja os salmos de Davi, veja as poesias de Davi. Davi era tão adorador, irmãos, tão adorador, que eu acho lindo a história dele, que Saul queria matar Davi. E Saul era pai de Jonatas, que era amigo de Davi.
Só que Davi falava assim: Saul é rei, então eu não posso tocar no rei. Mas diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul, mas Davi não rejeitou. Ou seja, Deus pode rejeitar um rei, mas eu não sou Deus, eu não posso rejeitar um rei. Deus vai remover Saul do trono, Deus remove, eu não. Deus vai tocar, Deus tocou em Saul, Deus pode tocar em Saul. Davi dizendo: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Aí alguém falou assim: mas Davi, Saul quer te matar. Enquanto diz a Bíblia que Saul ficava oprimido por demônios, e diz a Bíblia que Davi tocava harpa. E enquanto Davi tocava a harpa, o espírito que estava oprimindo Saul se acalmava. Enquanto Saul queria matar Davi, Davi adorava ao Senhor e acalmava Saul. Às vezes você está querendo retrucar alguém que está fazendo mal a você. Às vezes você quer revidar e Deus está falando: você entendeu errado. Toca a harpa. Toca a harpa. Está na hora de você adorar. Enquanto Saul estava querendo matar Davi, Davi estava tocando a harpa. Meu irmão, pare em querer se vingar daquelas pessoas que estão querendo te fazer mal. Não se vinga, não retruca. Toca a harpa como Davi tocou a harpa. Vai adorar a Deus. Pare de querer revidar, pare de querer se vingar. Não faça isso. Vai adorar o nome do Senhor. Vai tocar a tua harpa, que os demônios vão bater em retirada. Na hora, meu irmão, de você tocar a harpa. Tem hora que é hora de usar a espada para guerrear. Tem hora que você tem que usar a funda, o alforje. Mas tem hora que você tem que usar a harpa. Tem hora que você tem que adorar. E às vezes a adoração é a arma que a gente mais tem que usar. Você já reparou quando você fica retrucando, você perde a adoração? Você já reparou quando você fica retrucando, você perde o desejo de orar, de adorar e glorificar o nome do Senhor? Às vezes você está até mal, mas se você começa a adorar, começa a expressar a sua adoração ao Senhor, há uma atmosfera de glória, invade o seu coração, invade a sua casa. Oh, e Senhor, te entregamos nosso viver. Levante as suas mãos, Rei dos Reis. Toque a harpa. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios